Tá gravando? Então foi. Olá, eu sou o Henrique Sommer e você está ouvindo Solo Talks, o podcast da Solo. No episódio de hoje vamos falar sobre o momento atual de pandemia, sobre o comportamento das marcas nas mídias digitais e também sobre os rumos que a comunicação está tomando. Para isso eu conversei com o professor Luiz Henrique Halber, que possui um amplo estudo sobre mídias digitais e sobre comunicação. Lembrando que o Solo Talks é uma realização do Estúdio Solo e nesse momento estamos buscando aproximar o contato com nossos ouvintes e seguidores. Então para isso converse com a gente em contato@solo.vc e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook por Estúdio Solo, Estúdio com E. E também acesse o nosso site em www.solo.vc e lá você vai encontrar tudo que a gente está produzindo nesse momento. Não deixe de seguir o Solo Talks nos demais agregadores de podcast e um último pedido, se puder avalie e comente o Solo Talks no iTunes. Lembrando que esse episódio foi gravado em isolamento social, então você pode notar uma diferença na qualidade do áudio e na dinâmica da conversa. Passados os recados, então, bora pro episódio! Eu sou o Luiz Henrique, eu sou professor universitário há mais ou menos 10 anos. Eu me formei em Publicidade e Propaganda na Fevale em 2004 e desde lá venho pesquisando sobre mídias digitais. Já pesquisei o Orkut, pesquisei o Twitter, Facebook e atualmente estou acabando meu doutorado onde eu falo sobre o TikTok, que é a ferramenta aí do momento, né? Uhum. E vou conversar com vocês um pouco sobre essas curiosidades, essa situação toda que está acontecendo hoje, que não tem bem uma resposta certa, não tem uma receita, né? Uhum. Mas é um desafio para a gente saber e entender o que fazer nesse momento complexo. Aproveitando já esse gancho, como é que tu tá vendo as mídias sociais agora, o papel delas, assim, nesse momento, assim, nessa pandemia que a gente tá vivendo? Eu vejo, assim, que hoje as mídias sociais como um todo, elas podem ser extremamente úteis ou podem atrapalhar. Bastante, inclusive, né? Tem os dois lados, é muito sutil essa situação, porque por não existir uma receita de o que fazer e como fazer, e por existir um monte de gente que acha que é fácil, né, de criar conteúdo para rede, porque é fácil a gente gerar conteúdo como pessoa física, existe uma super dificuldade de entender que as redes, elas não são tão simples assim, né? Elas são complexas porque elas têm ferramentas, elas são sim um benefício, eu vejo mais ponto positivo que negativo, mas o negativo não são as redes, o negativo são as pessoas que não usam elas de maneira adequada, né? A primeira coisa que eu diria, assim, uma visão geral sobre as redes, é preciso entender qual combina melhor com a sua marca. E aí sim, entendendo essa situação de qual combina melhor com a sua marca, que seriam qual os seus públicos estão presentes, é se valorizar nessa rede, se profissionalizar dentro dessa. Não adianta querer partir para 10 redes sociais diferentes, plataformas diferentes e fazer todas mais ou menos. Acho que é importante ficar muito profissional em uma e aí depois passar para outras à medida que se perceba a necessidade. Não é todo mundo correr para o TikTok agora porque todo mundo tá. Sim. Porque não vai ter perna para produzir conteúdo lá, né? Eu acho que essa é uma questão importante de pensar a rede social hoje. Uhum. E pegando assim o que tu falou, assim, então quer dizer que não existe uma rede específica, assim, a melhor rede? Não, se a gente fosse falar em uma melhor rede hoje, se é que dá para usar assim, esse foco, seria o Instagram. Mas não porque ela é melhor que as outras, é porque ela é um espaço onde as pessoas estão hoje muito simpáticas a novos conteúdos, né? Uhum. Então, hoje, o Instagram, ele não é a maior rede, ela tem mais de 1 bilhão de usuários, mas o TikTok está vindo junto já, quase com esse número. O Facebook tem lugares que estão dizendo que já chega a 3 bilhões, mas está entre 2 e pouco e 3. Uhum. A primeira fala seria, melhor estar no Facebook, mas Facebook com uma decadência interessante, né? Imagina, decadente com quase 3 bilhões de usuários, né? Mas decadente no sentido de que as pessoas estão gostando menos de estar dentro daquele espaço.
Então, o que eu diria? Todas as marcas hoje, no mundo ideal, estariam presentes no Instagram. No meu ponto de vista, deveriam permanecer também no Facebook. Porque a tia tá lá, a avó tá lá, o pai tá lá, o cachorro tá lá, o papagaio, tá quase todo mundo lá presente, né? E permanece provavelmente ainda por um tempo, não gerando tanto conteúdo, mas de vez em quando consumindo. Então, Instagram, Facebook e uma das outras redes que são mais nichadas. Claro. Que a gente fala de Twitter, Snap, TikTok, pode ser Pinterest, na realidade qualquer uma dessas que eu tenha relação, porque se eu falar de moda, estou falando muito de imagem, mas se eu estou falando de design de interiores, talvez o Pinterest seria uma boa alternativa, e não são todos que estão lá. Se eu estou falando de audiovisual, então vamos para o TikTok. Se eu estou falando de maquiagem, vamos para o TikTok. Então, é preciso fazer essa avaliação. Sim. Como é que a gente pode definir qual mídia combina mais com a minha marca? Como é que a gente pode fazer esse direcionamento? Primeiro, antes de pensar em qualquer mídia, olhar para características do meu negócio, identificar o que eu faço, o que eu vendo, quem que é meu cliente, quem é meu possível cliente, quem eu quero que seja no futuro o meu cliente, e identificar onde é que essas pessoas estão. Isso a gente vai fazer no primeiro momento olhando produtos concorrentes que vendem ou marcas concorrentes, né, que vendem os mesmos produtos ou similares, para ter uma noção geral, tá? Não é a certeza, mas uma noção geral de o que existe. A tentativa de se criar personas para a marca vai ajudar bastante também para identificar e fazer pesquisas. Quando eu faço esse levantamento inicial, eu vou olhar se uma marca concorrente já faz algo parecido, eu tento identificar esses fatores, né, essa realidade. Se a minha marca já é nova no mercado, então olhe um concorrente que esteja parecido com a minha marca. Se é um novo produto para uma marca que já existe, eu consigo me basear nos meus históricos do que eu já faço. Então tudo isso, gente, para olhar assim, noção de quem são os meus clientes ou possíveis clientes. Tendo essa noção, olhando dos mais variados formatos, então como eu acabei de dizer, também não tem uma receita, né? Buscando onde eu tenho acesso. E aí tentando cruzar um pouquinho isso para criar alguma base. Porque a base de fato eu vou ter depois que eu ingressar. Não adianta só eu ver que eu sou aqui representante de uma marca de calçados e vou olhar o que a outra marca de calçado está fazendo. São noções que eu posso ter baseado nisso, mas não certezas, porque o meu cliente pode ser totalmente diferente daquele outro, e normalmente é. Sim. Ele tem características peculiares. Então, se eu reconheço e entendo quem é meu público, eu vou identificar que eu devo fazer publicações em determinadas datas, eu devo publicar coisas mais audiovisuais, mais esteticamente finalizadas ou mais realistas. Claro. São aqueles feeds instagramáveis que se fala, né? Perfeitos, coloridos, lindos, maravilhosos, mas falsos? Ou são pessoas reais que estão lá com um pouquinho de olheira, a foto não está 100% perfeita, mas ela é realista, aí a pessoa vai dizer, nossa, ele é que nem eu, ele é de verdade, né? Então eu preciso olhar muito da parte de autenticidade, de identidade, e isso é muito relevante. Isso a gente pode transpor também, assim, para grandes empresas e também uma pequena empresa também. Exatamente, e isso é a coisa legal, né, das redes sociais como um todo, né, Henrique, porque hoje eu tenho uma Coca-Cola que tem as mesmas ferramentas que um pequeno supermercado da cidade do interior do Rio Grande do Sul. E é estranho isso, né? Não, mas a função é a mesma, é poder criar conteúdo. É claro que a retaguarda é muito importante, que é o plano de marketing, o plano de comunicação, a mão de obra para fazer tudo. Mas a gente tem visto cada vez mais pequenas marcas terem um sucesso bastante grande dentro das redes, porque elas têm uma organização que faz o conteúdo ser interessante, mesmo que não seja totalmente profissional, no sentido de não é um vídeo super finalizado, com motion design, editado, perfeito, né? Não, é um vídeo de bastidor em alguns casos. E prova desse sucesso e dessa importância do backstage, assim, do making off da coisa, a gente vê Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga fazendo uns vídeos que tu olha assim, como assim esse vídeo? Que parece ser muito amador, parece ser uma brincadeira às vezes, mas aí tu vê que por trás daquilo tem todo um planejamento complexo de que a intenção é deixar cool,
A intenção é deixar bacana, interessante, assim, eu fiz em casa, fiz no meu escritório. E isso já vem antes do Covid, isso vem antes dessa pandemia como um todo, dessas grandes marcas de luxo tentarem se humanizar. Sim, engraçado isso. E agora, acho que mais que nunca, né? A gente tá dentro da casa daquelas pessoas que a gente via sempre no palco, nos filmes, a gente tá com eles. Então, e as marcas, acho que elas também estão vendo isso, que é a hora de também aproximar, né, essa comunicação. Sim, uma super mudança no mercado, que a gente, como publicitário, o mercado todo vai precisar se modificar. Os profissionais, eles foram obrigados a fazer coisas com uma velocidade que a previsão era talvez 2 anos, 5 anos, 10 anos, e estão fazendo agora, assim. Marcas grandes, né? A gente vê a Magazine Luiza, super conhecida, uma marca gigantesca, e a situação é de que ela está fazendo, 10 anos em alguns dias, né? Em alguns meses. Está se falando aí de uma grande quantidade de otimizações e de mudanças que sim, estava previsto, mas estava previsto a um prazo muito maior. Se não me engano, a análise técnica foi dita 50 semanas em 5. Meu Deus. Então, só pra ter uma noção da coisa, assim, né? Sim. Sabe que, pensando, assim, num aumento do consumo de mídias digitais hoje, a minha intenção, até como professor, assim, universitário, e tentando ver sempre o lado mais positivo para aprender com isso, né? É tentar identificar que mesmo com essa complexidade toda e essa situação triste aí que a gente está vivendo, o aumento do consumo de mídia é interessante. E sabe que há anos eu vinha dizendo, nossa, em algum momento vai acontecer alguma coisa pra gente parar. Eu acho que todo mundo sentia isso, né? Que tá todo mundo ligado numa tomada, 220. Só tava indo, né? E não conseguia, só indo. E não respirava e às vezes não conseguia nem ver o que tava errado, né? E olhando para essa situação de erro, a situação de velocidade que a gente vivia antes, a gente viu que era necessário alguma coisa. Não imaginávamos que era essa coisa aqui que ia fazer a gente estar em casa agora, né, como nós, gravando de casa e interagindo de várias maneiras com alunos, com clientes, com outras empresas, né, com prestadores de serviço, através de ferramentas que um monte dessas pessoas não imaginava nem que existia. Né? Não é que tinha prática, não imaginava que existia. As pessoas usavam o WhatsApp, mas elas não imaginavam que existia o Zoom, não imaginavam que existia o Skype Business, não imaginavam que tinha o Microsoft Teams, o Discord e milhões de outras ferramentas. E aí está todo mundo aprendendo. Então eu vejo esse como um ponto positivo, né? É um novo normal a partir de agora. Sim. E se voltar alguma normalidade, acho que não vai ser tão cedo assim. Eu também acho. E sendo otimistas, eu acho que num sentido, inclusive, de usar a tecnologia como apoio para a nossa vida, vai ser mais fácil porque as pessoas já estão mais acostumadas. Está se falando muito das máscaras, que a gente vai estar acostumado a usar máscaras, as pessoas vão nos conhecer mais com a máscara. Isso também é uma tendência, como uma peça de roupa. Então muda o varejo, muda a lógica do vestuário, muda as relações de proximidade, de intimidade também. Então a gente vai perceber mudança no mercado. Uma mudança mais online mesmo, que é bem essa transformação digital, mas no espaço online, e outra no offline, que também é transformação digital. Porque é importante a gente pensar que nem tudo são redes sociais quando a gente fala em comunicação digital. Sim. E marketing digital, né? Mas sim a comunicação como um todo. Então, se a gente for pensar numa mudança online, a gente consegue ver claramente que as marcas elas têm que ficar mais atentas a quem está representando elas. Então, quem é que é o influenciador? Quem é que é a pessoa que está escrevendo sobre ela? Quem é que é o porta-voz dessa marca? Que hoje não vai ser mais um influenciador só conhecido lá de milhões de usuários, vai ser o seu funcionário que está online no vídeo falando sobre ela. Então esse porta-voz tem muito destaque também. Como eu falava antes, a responsabilidade social ganha também mais força nesse espaço online, porque as pessoas estão interessadas muito fortemente em saber que aquela marca ela está apoiando uma situação, ela está produzindo álcool gel, ela está fazendo máscaras e doando, ela está usando parte da receita para criar uma ação no bairro, na cidade, no país, sei lá, o que for. Com isso, fica muito claro que o foco tem que ser muito mais no valor do que no produto. Mas aí vamos pensar no offline, né? No online, ok, eu consigo lançar isso, gerar repercussão, viralizar, ter boas estratégias para usar o potencial que essas redes já têm para abarcar e suportar meu conteúdo, mas vamos pensar no offline. Eu tenho hoje a dificuldade de encostar
na coisa, no cartão de crédito, na maquininha lá onde eu vou tirar dinheiro para pagar a minha conta. A dificuldade não é física, a dificuldade é de preocupação mesmo, né? E um receio, né? Sim. Melhor dizendo, não uma dificuldade. Então hoje, um super destaque são os contactless, né? Aqueles formatos sem contato. Então é o cartão de aproximação, é o QR Code que está disponível no espaço. Então o QR Code eu coloco aqui como um item super importante de suporte para fazer pagamento. O McDonald's de várias cidades já está lá com um Mercado Pago disponível. Tu vai de longe, aponta o teu celular com o aplicativo do Mercado Pago, não encosta em nada, só pega depois teu pacote. E isso não é algo temporário. Isso vai continuar depois existindo e a gente vai estar cada vez mais acostumado. Pago com o relógio, né? Pago encostando a minha carteira em alguma coisa. E a gente está falando de alta tecnologia ainda, como óculos e coisas de realidade aumentada, né? Então, coisas que podem parecer Black Mirror, podem parecer Minority Report, né? Mas que na prática são hoje forçadas, né? Até muito mais, com muito mais velocidade à nossa realidade. E agora pensando assim na lógica da marca, tu falou da questão da humanização, né? Da gente se aproximar com o seu público. E o que mais que a gente pode aproveitar nesse momento, se é que dá para aproveitar essa situação, né? Eu acredito que tem muita coisa, assim. A primeira situação é que em meio a essa quantidade de conteúdo, de ferramenta, de estratégias que podem ser usadas, a gente precisa se adaptar rapidamente. Então, eu diria que as empresas hoje elas precisam ser ágeis, elas precisam ser autênticas, porque se elas não forem ágeis, elas vão ficar para trás. Se elas não forem autênticas, elas não vão ter a credibilidade, porque elas vão estar inventando só para ter sucesso. Se fala muito de greenwashing, né? Aquela lógica da empresa que vai ser verde, mas na realidade não é verde coisa nenhuma, ela só está querendo entrar na onda. Temos uma lógica hoje desse mercado vegano também, que algumas entram só na moda e não, na realidade não tem propósito. Sim, na essência então, não é, né? Entendo que isso é levado muito em consideração, né, para esse setor, assim, né? Porque vamos pensar que o cliente, e aí a gente pode ampliar cliente, paciente, a pessoa que está do outro lado contratando, ela vai ter a percepção, ela vai sentir isso em algum momento que não é realmente verdadeiro, né? Eu percebo aqui que a comunicação ela começa a se destacar mais ainda do que antes, porque a comunicação não está só mais no pé da promoção, a comunicação está junto em vários outros aspectos aqui dentro, né? E precisa trabalhar em conjunto, principalmente por causa de seguir a identidade da marca, mas em especial com uma lógica de trabalhar em conjunto, com a lógica de ser autêntica, ser ágil e aí de estar interessada na qualidade de vida. Acho que essa lógica social é uma das mais importantes hoje, que a marca que não demonstra interesse no seu público, ela está perdendo espaço. Quem tu acha de empresas assim que está fazendo certo nessa questão da comunicação? Hoje a gente tem uma série de ações assim, de empresas, algumas com tentativas de gerar uma coisa certa e bacana, e outras que têm a tentativa e realmente dá certo. Por exemplo, o McDonald's fez aquela ação de desunir o M, né? Então, os arcos dourados, mas foi bastante criticado também, né? Porque não adiantava só separar a identidade lá visual se no espaço os funcionários não tinham todo o apoio. Isso é o que saiu na mídia, né? Claro. E aí a marca, como uma marca atenta como vai fazendo ajustes, né? Uma que me chamou bastante atenção, Henrique, foi a das operadoras de telefonia celular aqui do Brasil, né? A Claro, a Oi, a TIM e a Vivo, que se juntaram numa parceria bem diferente, assim, né? Inédita no segmento, para liberar bônus de internet, acesso de canal TV pago, navegação grátis no aplicativo do SUS, aquele. Então, umas coisas, até em publicidade, fizeram alguns anúncios tradicionais, anúncio de TV também. Eu achei isso legal, achei isso interessante, que gerou aí uma repercussão bacana. E sabe que tem outra, a Reebok também fez algumas coisas, criou uma hashtag que é a ideia de ficar em casa, se exercitar em casa, por isso ela usou ações dentro do Instagram para ficar bacana. O Nubank gerou muita... O Nubank está presente sempre quando a gente fala de case de mídia digital, Sim. né? Mas ele gerou uma ação legal, offline, que ele mandou 1.500 cadeiras de escritório para os seus funcionários.
para eles terem uma cadeira bacana em casa para ficar mais confortável. Então isso gerou bastante mídia. Tem uma hashtag chamada Não Demita, que é, de certa forma, encabeçada ou também destacada pela Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, né? E acho que isso também foi interessante, a ideia de incentivar os empresários a não demitir. Sim. Acho que isso foi legal também, um grupo de empresas fez essa ação de uma maneira bacana. Acho que é importante olhar que não está só na forma de eu vender e de informar, mas na forma de tratar o meu público interno. Acho que isso é muito importante. Quem já tem um vínculo comigo, mas quem também trabalha comigo. Eu vejo isso assim super necessário hoje, porque é quem vai me apoiar e vai me levar para frente, né? Quem vai levar a força da minha marca para o reconhecimento público e assim por diante. Tu tocou num ponto que se vê muito agora, é uma comunicação interna, né? Sim. As empresas se comunicando internamente e tentando... falar sobre essa crise e tentando comunicar mesmo, assim, se vê muito, assim, eu acho que aumentou bastante. Esse primeiro vínculo, digamos assim, né, esse contato mais próximo que eu tenho, que é o meu funcionário, que algumas falam colaborador e tal, na realidade é a pessoa que trabalha comigo e às vezes pode até ser um fornecedor, alguém vinculado. Esse é o que vai realmente me dar apoio nas dificuldades como no sucesso, né? Porque todos, na realidade, querem que as suas empresas e seus vínculos tenham sucesso. E o sucesso é conseguir pagar os salários de todos os funcionários e seguir adiante, né? Para empresas pequenas, médias e grandes, essa é uma realidade. E algumas empresas, né, inclusive, temos isso também, quanto mais lucro, melhor. Mas eu acho que hoje a maioria está olhando não só para o lucro, mas está olhando para a permanência e continuidade da existência dela. Sim. Acima das outras coisas. Eles veem que não tem escapatória. Exatamente. Eles têm que mudar. Exato. E é interessante isso, né, uma mudança forte. Pegando bem o que tu tá falando, assim, e uma coisa que eu li que me chamou a atenção era assim, credibilidade é a coisa mais importante na era da informação. E eu acho que bem conversa bem com o que tu tá falando, assim, não tem escapatória, tu tem que transmitir credibilidade, senão tu não vai comunicar. Exato, e acho isso muito relevante no mercado de hoje, porque é um aprendizado para as empresas entenderem que o valor agregado é o que se destaca. Claro. Então, o papel da comunicação é muito importante hoje. Agora está ficando mais ainda, porque a comunicação, especialmente a gente fala aqui o foco em publicidade, né, a comunicação publicitária como um todo, ela vai trazer benefícios e informações sobre o produto ou serviço, e quanto mais ela conseguir destacar qualidades reais, mais chance ela tem de gerar a conversão, que no fim é o que todas querem, né? Claro. E pode ser uma ideia, um produto ou um serviço, às vezes uma ideologia, mas a gente precisa informar essa situação, essa realidade para gerar interesse nos públicos. Calma que o episódio não acabou. Essa é só a primeira parte. Para ouvir o resto da conversa, clica lá no segundo episódio com o professor Halber. E também já aproveita e segue o professor nas redes sociais, no Instagram, @LouisHalber, e no Facebook, Luiz Henrique Halber. Esse episódio teve a apresentação e edição feitas por mim, Henrique Sommer, a pauta é minha e do Guilherme Hor, e a arte de capa é do David Rabelo. Para críticas e sugestões, nos escreva em contato@solo.vc. O Solo Talks pede para todos ficarem em casa. Até a próxima!